Estamos de volta com o programa de Carrinho e o Rio Grande do Sul tem uma história muito grande no jornalismo esportivo. Profissionais que marcaram e ainda marcam época no estado. Ao mesmo tempo, surge uma nova geração e entre os talentos que vem se destacando, temos o convidado de hoje. Seu nome primeiro era ouvido nas produções da Gaúcha, depois passou a ser a voz da Grenal. Agora retoma a antiga casa e daqui por diante o futuro é com ele. Lucas Katsurayama, boa tarde. Que prazer em te ter aqui no programa de Carrinho. Pô, Cássio, boa tarde. O prazer é todo meu, uma honra até, eu diria, porque tu sabe que eu acompanho sempre o de carrinho, ajudo como posso, né? Quando tu me pede alguma coisa, estou sempre querendo ajudar, sempre faço o possível e acompanho os grandes convidados que consegue. Para mim é uma honra tá no meio de tanta gente legal aí que já fez nesse teu projeto que eu acho muito show. Então fiquei bem feliz mesmo com o convite e quero poder ajudar minimamente aí, o jeito que eu puder contribuir aí nessa conversa, nessa história do de carrinho que tá ficando tão legal aí. Fico muito feliz mesmo. Que legal, com certeza vamos trocar bastante ideias. E para início de conversa, Lucas, se apresenta para a galera que está te conhecendo hoje. Como você entrou no meio, para quem já te conhece, o que te levou a querer fazer jornalismo e, mais precisamente, trabalhar no esporte. Bom, eu sempre quis o jornalismo esportivo, pelo menos lembro que sempre foi a primeira profissão que me veio à mente, assim, quando eu tinha uns 12, 13 anos e nunca larguei, assim, foi um amor à primeira vista. Eu acho que muito pela paixão começou pelo futebol, e aí tu vai acompanhando rádio, vendo transmissões de TV, lendo jornal, e tu vai te interessando por duas coisas que tu gosta, né? O jornalismo foi se aproximando de mim, e aí tu uniu o futebol, que eu sempre gostei, e outros esportes depois também. Então, eu acho que foi assim que eu criei essa relação com o jornalismo esportivo, assim, 12, 13 anos de idade. Hoje estou com 24 para 25, portanto já tem um certo tempinho dessa minha paixão. E aí eu entrei na faculdade de jornalismo da URGS em 2015. Em 2000, e início de 17, eu tive minha primeira experiência profissional já num veículo, né, que foi meu estágio na Rádio Gaúcha. Fiquei ali por 2 anos. Naquele momento não tinha vaga para mim, eu até entendo que não estava muito pronto ainda já para permanecer, e aí fui viver uma outra fase da minha vida, fui morar fora, conhecer um pouco do mundo, voltei, aí teve a pandemia, isso atrasou um pouco meus planos, mas em novembro de 2020 eu voltei para o mercado pela Rádio Grenal, me deu oportunidades incríveis, fui muito feliz na Rádio Grenal, sou muito grato, saí muito bem dali no sentido, relações ótimas, enfim, foi um momento muito especial também na minha vida, e fui contratado de volta agora para ser produtor da Rádio Gaúcha, que eu estou muito feliz mesmo. Então essa é um pouquinho da minha breve trajetória, né? Comecei em 2017, portanto 5 anos aí de jornalismo esportivo e até uma paradinha no meio. Então é realmente essa paixão pelo esporte e aí me interessando pelo jornalismo, consumindo mesmo, que me fez chegar nesse início de carreira ainda, né? Bem início. Sem dúvida. E o que chama atenção, Lucas, é que você, com esta idade ainda jovem, já viveu muitas experiências. Morar fora do Brasil, trabalhar em um canhão como a Gaúcha, sair, voltar, ter tido a chance de estar na Grenal, uma rádio em que tu pôde desempenhar várias atividades, que talvez na Gaúcha, se você não sai, demoraria para você conseguir. Então, nessa linha, eu te pergunto o seguinte: o que o rádio tem que te atrai mais que meios impressos ou visuais? Ou fazer parte de todos estes meios está no teu horizonte? O que diferencia eles?
Olha, eu particularmente tenho interesse em todos os três. Eu gosto do jornalismo esportivo, né? Então não me limito, mas realmente eu gosto, acho legal o jornalismo impresso e aí já juntando com o digital, né? Já sendo uma extensão, claro que com as suas diferenças, mas também acho legal e colaboro de certa forma com o GZH. É, a TV também é algo que eu acho interessante, mas eu acho que o rádio tem as suas particularidades que me atraem mais e eu também fui construído dele no jornalismo esportivo, né? Foi a minha primeira oportunidade, então fui me moldando a partir do rádio. Acho que isso também influencia. Mas sempre foi também o que eu mais gostei, então acho que tem um pouco disso tudo. E essas particularidades eu acho que a instantaneidade, né? O ao vivo, o agora e sempre no ar, né? Pensando, claro, a Rádio Gaúcha, que é 24 horas de programação, ou até a Rádio Grenal, que eu trabalhei anteriormente, tu tem sempre a oportunidade de estar fazendo, de criando, e tudo é agora, então essa adrenalina que é o rádio, né? Fazer rádio é uma adrenalina, e é divertido, e as possibilidades de criação são diversas, desde uma produção bem feita, uma produção diferente, enfim, tem muita possibilidade de criar, né? Eu acho que impresso às vezes te limita muito a um espaço em centímetros quadrados, sabe? Eu quero dizer que tem um número X de páginas aquilo ali. Claro que o rádio tem os seus minutos, mas a gente tem mais espaço, né? A gente tem uma programação na Rádio Gaúcha, por exemplo, que tem esportes ao meio-dia, aí tem o Sala, só aí já são é, mais ou menos 2 horas e meia, depois mais umas 2 horas de show dos esportes, mais 3 horas de esporte de companhia, enfim, o tempo do rádio ele é maior, ele te dá mais possibilidades de criação. Isso torna ele divertido e, enfim, a emoção que o rádio passa também, todos esses aspectos assim me tornam um apaixonado pelo rádio. Gosto também de impresso, de digital, da TV, mas o rádio para mim, eu escutei uma vez que o rádio é uma cachaçinha, porque ele vicia, assim, isso é uma verdade. O rádio, quando tu entra nele, tu vai entendendo e tu gosta muito. E como vicia, você acabou de retornar à Rádio Gaúcha, Lucas, após ter iniciado na casa, saído e durante boa parte do período da saída passado pela Grenal. O Lucas que volta hoje é muito diferente do que saiu? Muito, muito, muito diferente. Quando eu saí da Gaúcha no início de 2019, eu fui morar fora um tempo, fiquei 6 meses morando fora do Brasil, e só isso foi um amadurecimento muito pessoal. Eu tinha 21 para 22 anos, então foi um amadurecimento de, aos poucos, deixar indo de ser um adolescente para ir assumindo algumas responsabilidades mais adultas, e então só isso já foi uma experiência para me moldar, né? Mais como uma pessoa mais responsável, mais independente. Então, só isso já mudou bastante. É, a própria pandemia foi bem desafiadora, acho que para todo mundo, né? Então, também foi um período da vida assim que me fez refletir e pensar sobre muitas coisas. E depois, a experiência da Rádio Grenal, eu tinha um cargo de coordenação. Então, eu era envolvido num todo, ajudar a logística, o produto, enfim, pensar a rádio como um todo. Na Grenal, eu era um estagiário, produtor estagiário, né? Então, eu pensava em algum programa específico. E na Grenal, comecei a pensar em tudo. E isso me fez abrir a mente. Se, por exemplo, na Gaúcha eu entendi um pouco sobre produção em rádio, na Grenal eu aprendi um pouco sobre rádio como um todo. Então, é, voltei para a Gaúcha agora como produtor, acaba me dando um know-how, um conhecimento muito maior de todo o funcionamento, e isso me torna muito mais preparado mesmo. Fora também as oportunidades que eu tive no ar, né? Comecei a apresentar programas, fazer reportagem, jogos, desenvolvi muito a parte também da oratória, né? De falar no microfone, que também foi muito bom, mas assim, acho que entender rádio é o principal, foi o que mudou muito. Eu era um guri que entendia um pouco de produzir, agora entendo um pouco de rádio como um todo, ainda com muito a aprender, mas já evolui muito nesses 3 anos. E por falar em Rádio Grenal, que você teve a oportunidade de pensar a rádio como um todo, em um cargo de coordenação, o que ela representou na tua carreira? Foi uma grande escola?
Na minha carreira, muita coisa, muita coisa. Eu tenho um carinho gigantesco pela Rádio Grenal, sempre na torcida. É algo que eu vou ser eternamente grato. Saio muito bem de lá no sentido com a direção, com a minha chefia, com meus colegas, porque me entreguei lá, do meu primeiro segundo até o último, me dediquei muito e fiz grandes amizades, amizades para a vida, com certeza. Então, só essa parte, assim, já é muito importante, tá? Mas eu tô pegando apenas a parte mais emocional da coisa, né? De que a Rádio Grenal, por mais que tenha durado 1 ano e 3 meses, é muito importante. Foi uma fase muito importante da minha vida. Para minha carreira representa um capítulo gigantesco, muito importante mesmo. E pensando até em desenvolvimento, né? Antes eu falei sobre entender o rádio como um todo, então nesse sentido já foi uma grande escola, mas também agora focando mais na questão ar, né? Eu falava muito pouco quando era estagiário produtor na Gaúcha, por uma questão lógica, né? E na Grenal acabava sendo exigido, então logo já fazendo reportagem, e reportagem já apresentando um programa depois, e fazendo jogos, coberturas coletivas importantes. Enfim, tive experiências assim que não imaginava ter tão cedo e que eu tive na Grenal, experiências que eu sempre sonhei em ter como repórter, né? A função que eu sempre quis e quero ter. E na Grenal já pude viver experiências como a primeira viagem a trabalho, o primeiro jogo na beirada do campo, enfim, várias experiências muito legais que eu guardo com um carinho gigantesco e que só que eu vivi graças ali à Rádio Grenal, né? E todos nós, Lucas, temos influências positivas, inspirações nas profissões, mas também temos o outro lado, aquela pessoa, aquela atividade, aquilo que a gente vê e pensa, eu não vou fazer daquele jeito. Então, sem citar nomes, o que que tu vê no jornalismo de hoje que te desagrada e faz tu pensar, isso eu não vou fazer? Começando mais pelo isso não vou fazer, mas não quer dizer que não me agrada, né? Só não combina comigo, né? Que é a questão mais do entretenimento, não tem certo ou errado. Tem opções, tem pessoal que é do entretenimento, outros mais do jornalismo. Eu combino mais com o jornalismo, não tem nada de errado em nenhum dos dois. E não é que não me agrada, só não combina comigo, não combina muito com o Lucas e é uma coisa que eu não vou fazer. No mesmo sentido, ser isento ou ser assumido, né? O time colorado ou gremista, eu não me imagino assumindo o time algum dia. E eu acho muito viável quem faz isso. Eu acho muito legal. Tem gente que faz com muita qualidade, assim como tem pessoas isentas de muita qualidade. Mas comigo também é uma coisa que eu acho que não vou fazer. Eu não descarto isso, mas eu não imagino que algum dia eu vou assumir meu time. São coisas que eu acredito que eu não vou fazer porque não combinam comigo, mas não tem nenhum problema com isso. Aliás, tem muitos profissionais que são muito bons seguindo exatamente essas duas possibilidades, né? Agora, pegando críticas, assim, o que, que a gente vê mais do que a gente não gosta e é porque realmente, enfim, a gente não admira, realmente a gente acha errado, eu vejo muito essa ânsia por ser o primeiro da informação e às vezes parece que isso é mais importante do que a informação em si. Tem muito no meio do jornalismo a questão do ego. O ego é uma coisa muito forte, então, infelizmente, tem profissionais que acabam pensando mais neles do que no público, na informação, na importância disso tudo. Não é para isso que a gente faz jornalismo, a gente está exposto, nós somos expostos, né, graças ao jornalismo, mas isso é uma consequência que nem deveria ser relevante. O importante realmente é o jornalismo, a informação, é a notícia, né? Então é uma coisa que me incomoda um pouco. E também o que vem me incomodando muito é a questão do clickbait, né? A chamada para só pelos cliques. E claro que a gente entende, entre aspas, porque é uma necessidade dos veículos de conseguir cliques e aí precisam de audiência para pagar conta e pagar salário, tudo isso é muito importante, a gente entende, mas tem limites, né? E a gente vê muita coisa assim que passa disso. E também, às vezes, muita irresponsabilidade, né? Eu vejo, pelo menos, a geração que está vindo agora, eu vejo que faz menos isso, não que seja um fator excludente, mas
tem uma geração mais antiga, às vezes, que não é tão responsável, eu digo até em comentários. A gente viu agora esse episódio do Morsa proferindo xingamentos absurdos ao técnico Abel Ferreira. Esse tipo de coisa não tem cabimento mais, né? Então, são essas coisas que me incomodam, assim. Exatamente. O que ocorreu lá com Morsa é um pouco do que eu tenho notado e percebido em São Paulo, onde a identificação com clubes é muito maior dos jornalistas que se declaram torcedores, mas tentam transparecer imparcialidade. Aí acontece absurdos como esse, que o Abel Ferreira, com todos os títulos que ganhou, vem sendo criticado. Poxa, aí o Vitor, que chegou no Corinthians, o Vitor Pereira, parece que em um, dois jogos ele precisa ser comparado com o Abel. A estreia de um foi melhor do que outro. O fulano escala o time mais assim, mais assado. Não, não é por aí. E Lucas, daqui a alguns bons anos, tu te vê comentando ou narrando? Não, não vejo, mas assim como eu falei antes, que eu não descarto de um dia eu assumir meu time, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que eu não vou fazer, eu também não acho que eu vou ser comentarista ou narrador. Primeiro porque comentarista, eu não acho que eu sou um grande entendedor de futebol. Eu entendo, gosto de trabalhar com jornalismo, com informação, com produção, mas eu não sou o cara do tatiquês, eu não sou o cara que vai ter um grande debate sobre a questão tática, assim, então para comentarista eu acho que eu já não serviria, não sou o maior estudioso da bola rolando, né? E narrador nunca nem tentei, nunca pensei direito nisso, então nunca arrisquei, mas eu sempre me vi como repórter, assim, então eu acho que já estou bem definido nisso, mas eu sou um cara muito aberto, assim, se um dia isso for uma possibilidade, a gente pode tentar, só não acredito que vai acontecer. Estamos aqui conversando com Lucas Katsurayama, produtor da Rádio Gaúcha, jornalista. Lucas se formou oficialmente, na verdade o Lucas se formou no ano passado, mas o Lucas se formou oficialmente com a colação de grau, cerimônia na última quinta-feira. Aí o Lucas, com muita história pela frente, já boas histórias vividas. Vamos falar então de futebol, Lucas, porque você pode não pensar ainda em ser comentarista, mas está acompanhando tudo que está acontecendo aí desde o ano passado. E qual a tua opinião sobre o momento da dupla? Eu acho muito delicado, assim, né? Eu tenho 24 para 25 anos, então realmente é pouco tempo, né? Mas claro que a gente também estuda antes da gente acompanhar futebol, né? Os tempos anteriores, mas é difícil de imaginar um momento tão ruim para os dois ao mesmo tempo, né? Rebaixamento, o Grêmio já tinha vivido, o Internacional também, mas o Grêmio rebaixado e o Inter vivendo só do rebaixamento do Grêmio. Parece que a dupla Grenal está reduzindo o seu tamanho. Parece que a gente está se apequenando, está ficando menor o tamanho da dupla Grenal nesse momento, né? Eu espero que seja só uma fase. Eu acho bem preocupante mesmo, né? A gente vê um momento bem de incerteza do futebol brasileiro. Eu acho que essas criações da SAF é algo que a gente não entende ainda, não tem muito como ficar opinando, tem que esperar para ver o que vai acontecer, mas parece estar acontecendo uma certa inversão no futebol brasileiro. A gente vê Santos, São Paulo, Inter, Grêmio, já vindo de alguns bons anos que não são bons, né? São equipes gigantescas que vêm sofrendo. Por outro lado, a gente está vendo equipes em ascensão, e por diversos motivos, né? O Atlético Paranaense por uma organização própria, o Bragantino como um clube empresa. Enfim, parece que tem algumas equipes emergentes que podem estar tomando uma posição que já foi da dupla Grenal, e me preocupa a dupla Grenal reduzir o seu tamanho, e isso passa até pelo ótimo momento de Galo, Palmeiras e Flamengo. Me parece muito difícil de competir com essas três equipes hoje. Ser campeão de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, Copa do Brasil, superando essas três equipes, me parece algo muito difícil no cenário atual. E o mais inacreditável é que até 2 anos atrás, esse lugar de destaque, junto com Palmeiras e Flamengo, era do Grêmio, com sua gestão.
mas o Grêmio foi encolhendo, se desestruturando, se apequenando como gestão e chegou no estágio que hoje ocupa. E o Atlético Mineiro, com mecenas, os 4 R's, foi injetando dinheiro, colocando jogadores de ponta, e aí tomou o lugar que era do Grêmio nesse trio aí. E acho também que vai ser mais um ano que eles vão predominar nas principais competições. E Lucas, vamos falar agora então de futebol do interior. Você tem uma relação com a Aimoré. Qual a sua projeção para os nossos representantes nas competições nacionais? Sim, tem uma relação com o Aimoré, isso porque eu cresci em São Leopoldo, não nasci em São Léo, e hoje já não moro mais, mas meus pais sim, então constantemente estou lá e vivi uma fase linda da minha vida lá, eu sou apaixonado pela cidade, então tenho um carinho muito forte pelo Aimoré, mas admito que não sou o cara que mais acompanha futebol do interior, não é o meu forte, mas sempre torço para os gaúchos nas competições nacionais, torço bastante mesmo. Vamos lá, né? A gente tem agora Juventude Inter na Série A e o Grêmio na B, e a gente desce para C. Um Ipiranga que já vem há anos batendo na trave e a gente torce tanto, tanto, tanto para que consiga subir para a Série B. Seria um passo gigantesco para Erechim, seria muito legal. E aí, agora, em meio à final de Campeonato Gaúcho, dá uma esperança de que o Ipiranga possa esse ano sair do quase, né? Mas também não sei o quão fácil vai ser, porque o Ipiranga provavelmente vai ser alvo de alguns pacotes, né? Tem muitos bons jogadores, o Falcão, os dois laterais, o Eric, então daqui a pouco acontece um desmanche e já não é a mesma equipe. Mas tomara que dê bom pro Ipiranga. São José já teve um gauchão complicado, vamos ver como é que vai acontecer essa remontagem aí pro time na Série C. E o Brasil é aquela coisa, né? O Brasil é complicado. O ano que vai bem no Gauchão, não vai tão bem na Série B, ou vai bem na Série B e não vai bem no Gauchão. É uma incógnita, parece sempre o Brasil, e a construção do estádio acho que afetou bastante já para a queda para a Série C. Acho que deve ser um ano mais de permanência, né? E aí na Série D, até para não ampliar muito, fico na torcida pela Aimoré, mas sei que a situação está bem complicada financeiramente falando, né? Então o time vai ter até uma estrutura menor em relação ao do Campeonato Gaúcho de agora, de 2022. Então as expectativas não são as melhores pensando em Aimoré, né? Mas a torcida é a mesma, e sempre torço para todos os gaúchos, claro que acabo torcendo mais para um ou para outro, que tem uma questão de simpatia, né? O Aimoré, eu tenho uma torcida sincera, e tem outras equipes que daqui a pouco a gente gosta mais, por exemplo, eu tenho carinho, um time que eu gosto muito é o Brasil de Pelotas, então sempre torço muito pelo sucesso, assim como de todas as outras equipes gaúchas. E falando um pouquinho de outras modalidades, Lucas, você curte acompanhar, gosta de se informar, ou seu foco é mais no futebol mesmo? Eu já acompanhei mais outras modalidades, assim, eu acompanho ainda bastante, bem forte mesmo a NBA, né? O basquete estadunidense eu gosto bastante, é uma coisa que eu consumo tanto quanto futebol, já tive páginas sobre NBA, enfim, gosto bastante. Já acompanhei mais natação, até atletismo, enfim, tênis já acompanhei. Hoje ando bem limitado, sinceramente, a futebol e a NBA. Não posso dizer nem basquete, realmente só tenho acompanhado a NBA. Por questões assim da vida, a gente vai focando às vezes em outras coisas e não consegue acompanhar tantos esportes assim, mas hoje é mais futebol e realmente a NBA. Bom, em final do ano teremos Copa do Mundo, Lucas. Seleção brasileira com campanha histórica nas eliminatórias. Na sua opinião, pode o torcedor brasileiro acreditar no Hexa ou novamente vai ficar com os europeus? Tem a Argentina também forte esse ano, o Uruguai que ganhou lá atrás 2 conquistas, mas sempre é uma seleção que dá trabalho. Dos europeus aí, além dos que já conquistaram a Copa, temos a Bélgica muito bem, temos a Holanda. Qual a sua perspectiva? Olha, eu sou um grande torcedor da seleção brasileira, né? Isso é cada vez mais raro, me parece, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. O pessoal não tem tanto apreço pela seleção. Eu sempre torci muito.
gosto muito da seleção, sou muito fã do Tite, então a minha torcida acaba sendo em dobro. Eu acho o Tite uma grande pessoa, um grande treinador, e a seleção, eu lembro de chorar na Copa de 2006, de 2010 também. 2018 a Bélgica foi um banho de água fria para mim, então realmente tenho um apreço muito forte pela seleção e o Tite eu acho que é o cara. Pensando na Copa de 2022, a do Catar, eu acho que a gente tem uma chance relativamente boa. Não vou dizer que somos os favoritos. Até acho difícil apontar favoritos nesse momento, mas acho que temos uma boa chance, mas não estou tão confiante. Eu acho que a seleção antes da Copa de 2018 estava jogando muito bem o início da era Tite, e eu estava muito na expectativa que nós poderíamos ser campeões naquela Copa e não aconteceu. E esse período entre as duas Copas, os resultados são incríveis. A gente está invicto nas eliminatórias, chegando a números extraordinários, mas o futebol mesmo, dentro de campo, não me passa tanta certeza. Não sei se está pronto para ganhar uma Copa do Mundo a seleção brasileira. Eu acho que, infelizmente, se der certo, talvez seja mais por uma baixa qualidade das outras seleções do que mérito da seleção brasileira, apesar de eu estar na torcida. E espero que sim, mas não estou tão confiante, apesar de ter sim uma parcela de chance da seleção. O grande problema da seleção brasileira é exatamente o parâmetro de não se saber como ela está, porque os adversários não são diferentes da qualidade dos que o Brasil já pega na América do Sul. Não tem a possibilidade de pegar europeus, já que eles ficam se enfrentando entre si, aí acaba que não tem como marcar amistosos. E há muito tempo o Brasil não ganha de um europeu. Então ele acaba por vezes indo bem aqui nas eliminatórias, que salvo a Argentina, tem seleções com qualidade inferior, inclusive a das africanas, as seleções africanas. Então o Brasil chega na Copa achando que está bem e derrapa. Mais uma vez, esse é o risco, porque o Brasil chega muito bem, jogando bem, mas com a dificuldade do parâmetro do adversário. E Lucas, para finalizar, muito legal o nosso papo, muito bom ter te recebido, você ter aceito. O que dá para esperar do Lucas de daqui a uns 5 anos? Quais seus projetos de futuro? Cara, em 5 anos eu quero ainda estar na Rádio Gaúcha, onde eu sempre quis trabalhar, então estou no lugar que eu queria, que eu quero, então quero seguir aqui. Quero me consolidar ainda mais como um produtor. Eu acho que eu já estou dominando bem a função, mas sempre dá para evoluir, né? Então eu quero dominar ainda mais nesses próximos 5 anos, mas ao final deles já ter um pé maior na reportagem do que na produção. Não imagino que em 5 anos já não vou ser mais produtor, mas quero sim ser mais repórter do que produtor. E aí é o cargo que eu sempre quis, né? Fazer a reportagem. Também quero apresentar um dia, mas isso é bem mais para frente. Então, pensando em 5 anos, eu imagino já me consolidando na produção, sendo um produtor confiável, de qualidade, segurança, mas já com o pé mais firmado para a reportagem. E aí início, né? Vai ser um início de processo. Já passei um pouco por isso na Rádio Grenal, já estou recebendo algumas oportunidades na reportagem na Rádio Gaúcha, mas é tudo no seu tempo. Então, eu tenho bastante cautela. Em 5 anos eu já espero estar sendo repórter, assim, de modo geral, e fazendo um bom trabalho. Quero aprender bastante sobre isso. Muito bem, Lucas Katsurayama, quero muito agradecer a tua participação aqui no programa de Carrinho. Legal demais ter tido esse papo. Lucas aí que já passou de promessa, é uma realidade do Rádio Gaúcho. Com certeza agora vai trilhar uma carreira muito bonita na Rádio Gaúcha. Grande abraço, Lucas. Obrigado pela parceria de sempre e voltaremos a conversar mais adiante.
Cara, eu que agradeço. Fiquei, como eu já disse lá no início, né? Fiquei bem feliz mesmo de ser chamado, porque eu acompanho direto de carrinho, sigo há bastante tempo, há alguns anos, tu sabe disso, cara. E eu sempre ajudei como podia, quando tu me pedia uma mão, então, e acompanhar os entrevistados legais que tu colocou, é muito show e ser lembrado, assim, para contar um pouquinho de mim, falar, dar umas opiniões. É bem legal mesmo o convite, então realmente agradeço aí, me senti honrado mesmo de ser lembrado e vou seguir acompanhando, torcendo por ti, pelo canal. Pode me pedir sempre ajuda aí, quando quiser, pode contar comigo aí. Um abração para todos. Qualquer coisa aí, só me chamar que eu sou bem aberto aí para conversa com o pessoal, para falar de futebol, para falar de vida, de jornalismo. A gente troca essa experiência. Valeu, um abração. Com certeza, tamo junto. Lucas Katsurayama, convidado desta semana aqui do programa de Carrinho.